Está no ar mais um episódio do nosso podcast Imagem e Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre se sentir bem por dentro e por fora. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt. E hoje o nosso assunto está imperdível: equilíbrio do corpo e da mente. E para conversar sobre isso, nós estamos com a Fernanda Ferraz, que é fisioterapeuta integrativa e também terapeuta quântica. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento com a gente. Muito grata, eu agradeço. E é sempre uma oportunidade bacana, porque muitas pessoas nem sequer imaginam que o nosso corpo inteiro é feito de energia, que tudo que existe no universo é feito de energia. Vocês sabiam disso? Que absolutamente tudo é pura energia? Olha que interessante, Olha, né? a gente tem, assim, a gente escuta falar, né, de energia, a energia daquela pessoa tá ruim, a energia, mas a gente não leva tanto, né, para um lado, vamos dizer, profissional. Sim. A gente pensa mais nesse lado, né? Tô falando por mim, tá? Pelo que a gente escuta, assim, sim, não, a energia tá ruim, a gente sente. Acho que o corpo sente essa energia pesada, mas a gente pensa que é bobagem ou é alguma coisa, não tem ideia da dimensão de tudo isso. E é o que você falou, né? A maioria das pessoas, elas não sabem. Então, já conta pro pessoal de casa agora como que funciona isso, pro pessoal de casa já começar a entender o assunto. Perfeito. E é exatamente, porque, veja só, se a gente começa a pensar da onde que a gente veio, do que a gente é feito, né? Então, o nosso corpo inteiro, ele é um circuito elétrico. Se a gente olhar nesse sentido da eletricidade em si, a gente começa a ter um outro olhar do corpo. Por isso que tudo é energia. Então, se você pega, por exemplo, um órgão teu, vamos pensar lá o teu coração. O coração é completamente elétrico, né? A gente faz um eletrocardiograma, a gente tem tum-tum, as frequências, o desenho das frequências das ondas, certo? Só que se a gente começa vamos supor, coloca um microscópio nesse coração, você vai ver que o coração é formado por células. Essas células, se você reduz um pouquinho mais, são formadas por moléculas. Se reduz um pouquinho mais, essas moléculas são formadas por átomos. Reduz um pouquinho mais, esses átomos, subpartículas. Prótons, nêutrons, elétrons. Reduz um pouquinho mais, a gente vai chegar nos quarks. E reduz um pouquinho mais ainda, a gente chama do bóson de Higgs, que é toda essa energia que conecta a gente, que conecta eu, vocês e tudo que existe aqui no planeta. Eu fui até os nêutrons, elétrons, depois eu já me já começou. Já se entendeu agora. Mas então, e tudo para que todo esse funcionamento aconteça no corpo, porque você vai reduzindo, e o que você chega lá? É energia pura. Então, se a gente é o tudo, o nada ao mesmo tempo, eu comecei a pensar por muitos anos da minha vida, puxa, se nós somos energia, e eu sempre gostei de estudar esse sobrenatural, o invisível, se a gente é energia, por que não tratarmos o corpo com energia? Porque quando você trata com medicação, a gente tem um efeito bioquímico na célula, certo? Quando a gente trata com a energia, com biofísica, a gente tem o efeito elétrico. Então, as células vão recebendo essa informação, esses impulsos elétricos. Uma célula se comunica com a outra através de impulsos elétricos. Então, existe todo um gradiente que a gente chama eletroquímico, né? Então, o que entra para a célula, o que sai da célula, toda aquela... Lembra daquela questão de bomba sódio, potássio, entra sódio? Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no nosso corpo, né? Como que as células sabem tão perfeitamente como funcionar? Porque existe todo esse comando elétrico do nosso corpo, esses impulsos elétricos, fazendo com que exista essa orquestra do corpo humano. E quando essa orquestra começa a desafinar, que ela não está tão coerente, aí começam aparecer os sintomas, os processos inflamatórios, o cansaço. Então, você veja, por quê? Porque a gente é todo esse circuito que, se a gente for reduzindo, a gente vai ser energia pura, tá? E aí que a gente precisa entender nesse aspecto dessa parte elétrica. Por isso que eu gosto muito de frisar isso, até para os meus pacientes, porque senão chega lá, vamos tratar a tua energia, vamos tratar com equipamento que você vai receber uma frequência de saúde. Como assim, Fernando? Né? E o mais interessante é que cada sistema do nosso corpo
ele tem uma frequência específica. Então, por exemplo, o teu pulmão funciona a tantos hertz. E quando a gente adoece o pulmão, quando você... agora está na época da influenza, né? Muita gente com influenza, você perde esse potencial. A tua frequência reduz, você baixa a tua frequência do pulmão. Então, quando a gente trata com energia, a gente vai entregar uma frequência de um pulmão saudável para esse paciente. E automaticamente a célula vai receber essa informação, uma célula vai passando para outra, essa informação elétrica de um pulmão saudável. E o corpo vai começar a orquestrar com mais coerência e harmonia. Então seria, para eu entender melhor, então seria, por exemplo, eu tô resfriada agora, então meu pulmão estaria em desequilíbrio. Exatamente. Então, o tratamento seria para você restabelecer esse equilíbrio do pulmão. Isso, porque quando a gente começa a desequilibrar, os sintomas começam a acontecer. Só que normalmente os sintomas, eles não começam no corpo físico, eles começam nos outros corpos. Eu ia perguntar isso, se precisa ela tá doente, assim, tá doente, falando da gripe que você tá falando agora, né, do pulmão, eu preciso já estar doente para ter essa energia, você consegue, vamos dizer, ver essa energia antes de eu manifestar os sintomas. Exatamente. Muitas vezes a doença, ela já começou muito antes desse sintoma. Que você ainda só não tem aquele ponto específico no pulmão, né, digamos. Porque o corpo, ele já baixou a frequência por algum motivo. Então, às vezes, você teve um desentendimento, você teve um problema relacional, algo que te deixou com raiva, ou que você se vitimizou, ou que você sentiu culpa. Pronto, o teu corpo, já entra em alerta. Por quê? Porque nós temos os principais pontos de energia do corpo, que são 8. Normalmente falam 7, mas são 8. E o primeiro ponto de energia começa por essa região da sexualidade, dos órgãos sexuais, é o primeiro ponto de energia. E aí, quando a gente começa com esses desequilíbrios emocionais, a gente começa a perder energia desses centros principais. Então, assim, por exemplo, a pessoa que tem desequilíbrio nesse primeiro ponto, é o ponto da sexualidade, né? E é o ponto também da criatividade. Então, uma pessoa, às vezes, que ela é muito sexual, muito sexy, ela é muito criativa também. À medida que eu subo para o segundo ponto, eu já entro aqui para essa região de ovários, útero, tá? Então, na mulher, né? Que é o segundo ponto. E esse segundo ponto, ele entra bem nisso. Culpa, vitimização, sabe? Mágoa. Quando eu subo um pouquinho mais para o umbigo, é o terceiro ponto de energia. Esse ponto já fala do poder pessoal, do controle. Então, os primeiros 3 centros de energia são os centros que a gente tem que estar mantendo o maior equilíbrio, porque é aí que eu começo a desequilibrar a minha frequência, eu chamo de RG vibracional. Então, como que você está vibrando hoje? Qual que é a tua energia? Né? Então, todos os nossos desequilíbrios emocionais, eles impactam nesses 3 primeiros pontos de energia. E se ele está em desequilíbrio, ele está vibrando devagar, eu estou com um pouquinho de energia, eu começo a absorver energia do externo, de fora. E a minha energia encolhe, porque eu começo a absorver e esse ponto fica encolhido. Eu não consigo fazer aquela expansão. Para eu fazer expansão, eu tenho que subir, eu tenho que me conectar com a fonte e subindo nesses centros de energia. Então, do terceiro eu venho para o quarto, que é o coração, que é aqui que eu começo a entrar no altruísmo, né? No amor ao próximo, na compaixão. Eu saio do ego, do poder, do controle e subo para o altruísmo, para a entrega. Então, para que você faça essa subida, esse ascendente de energia, você precisa entender toda a tua parte emocional. O que te desequilibra, o que te tira do eixo. Então, às vezes você tá, vamos supor, a mulher ela tá com problema no útero ou tem endometriose, exemplo, mas às vezes essa endometriose é consequência de algum outro culpa, né? Exatamente. Culpa ou alguma coisa que você tá sentindo. Exatamente. Então, eu atendo muitas mulheres, né, com endometriose, inclusive estou numa pesquisa bastante grande junto com a UTFPR, porque a gente está observando a ozonoterapia dentro da endometriose. E por quê? Porque eu sempre eu trato muitas mulheres e muitas mulheres começaram a chegar com endometriose, com sintomas, com cansaço, com dor na relação, com N sintomas assim, impactantes, e aí você percebe que tudo começa no campo emocional. Por quê? São as mulheres, a guerreira.
Eu falo que é a característica guerreira, aquela que faz tudo. Aquela a maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres tem hoje. essa característica. A maioria é sempre guerreira, né? Por isso que E aí de ela uma em 10 mulheres hoje, nós temos endometriose, gente. É surreal. Por quê? É a mulher que se vitimiza muitas vezes, mas ela vai lá e faz. Ela quer mostrar que ela fez. E muitas vezes ela controla tudo. Terceiro ponto. Controlador. E Terceiro aí ponto. E aí a gente... É o segundo e o terceiro centro de energia, principalmente. Então, você acaba absorvendo essa energia do externo, desse superficial. E aí você acaba fazendo com que o teu útero, ele vai realmente sendo impactado. Até o momento que você vai fazer uma lesão. Só que essa lesão, para ela acontecer aqui no físico, quanto tempo que você tá vivendo nesse energia. Padrão, com essa energia alterada, para você co-criar uma doença. Esse sintoma físico, às vezes, pode ser que ele demore anos a aparecer, mas você já tá com essa energia em desequilíbrio há algum tempo. Exatamente. Então, se você for pensar, todas as mulheres vão... assim, todas as mulheres, hoje em dia, né? Porque essa... vamos dizer, síndrome de guerreira, a gente também faz tudo, dá conta de tudo, mas a culpa vem junto, porque às vezes você tem que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, e você não consegue equilibrar os pratinhos e fica com essa sensação de culpa que não fez alguma coisa direito. Exatamente. É a mulher que assume várias responsabilidades e no final ela não consegue desempenhar de uma forma que ela acha ideal, 100% né? em tudo. E aí ela começa a se julgar e começa a se penalizar e começa a ter consequências no próprio corpo. E por isso que a gente precisa ter essa inteligência emocional e o mais importante é consciência, que eu trabalho muito isso hoje, né? Primeiro, por isso que eu criei até a minha primeira análise, eu chamo de análise diagnóstica elevar, que é o momento que eu elevo a vibração do meu paciente, é como se ele colocasse outro óculos, aproveitando que aqui, né, gente, ganhei um óculos, então é como se você colocasse um outro óculos e você olhasse toda a situação de forma consciente. Que consciência hoje não tem... Você ter consciência e entender o que está acontecendo no teu corpo, isso não tem preço. Então, primeiro, não adianta chegar e tratar, tomar um anticoncepcional para endometriose se você não entende o que está causando a tua endometriose, por que startou. Então, você tem que trazer responsabilidade para ti. E aí a gente consegue, vamos supor, eu tenho endometriose e aí eu vou no consultório. Então, aí você consegue fazer esse primeiro momento e eu consigo identificar esses fatores que estão a intenção, exatamente, o você objetivo consegue me ajudar a paciente a encontrar os fatores que estão levando a essa independente endometriose. Dos sintomas, né? Independente dos sintomas. Exatamente. Que a pessoa começa a ter essa consciência. Porque às vezes a gente, assim, na correria do dia a dia, a gente não para pensar, né? E é o que você já falou, que o nosso corpo fala. E ele dá sinais, mas às vezes a gente tá com dor de cabeça hoje. É só uma dor de cabeça. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Porque eu dormi mal. É porque eu dormi mal. A gente banaliza sintomas. A gente banaliza os sintomas e quando a gente vê, quando a gente chega lá na frente, a gente já tá doente, digamos, Exatamente. Por isso que é importante, eu digo, essa consciência. A gente entender o porquê que eu adoeci. Quando eu trago para mim essa responsabilidade, aí o jogo muda. Aí as coisas começam a acontecer. Porque você consegue ter mais consciência do porquê. Por isso que eu falo brinquei do óculos, porque é como se a gente colocasse uma nova lente para entender. É como se você se observasse de fora. O que é a Fernanda, o que está acontecendo com a Fernanda agora? Né? A gente até usa sempre a terceira pessoa quando a gente vai falar do subconsciente. O que está acontecendo com a Fernanda? Então, você começa a se entender melhor e aí sim você vai buscando, vai ativando o teu processo de autocura, que a gente já nasce com esse processo de autocura, só que a gente se perde no caminho por conta do sistema, escola, religião, família, crença, tudo que a gente é ensinado, a gente vai absorvendo essa informação. Lembra que eu falei que a gente absorve? Sim. E a gente acaba perdendo energia e se desestabiliza. Se eu me desestabilizo, como que eu vou subir e criar mais consciência e me conectar com a energia, com o Criador, se eu estou estagnada aqui? Então, eu preciso me equilibrar desde aqui até eu chegar na minha pineal, na pituitária, enfim. E aí, se você já tem, assim, vamos considerar que você já tem esse desequilíbrio no segundo ponto aqui, o segundo e o terceiro. Então, aí os outros todos já ficam em desequilíbrio ou você pode ter equilíbrio nos outros? Você pode até ter equilíbrio dos outros, mas quando você tem desequilíbrio aqui, é difícil
difícil. Já desequilibra você tudo, já está né? desequilibrado no corpo físico, entendeu? Então, você acha que se você está se sentindo vitimizada, se você está culpando alguém por algo que aconteceu na tua vida, você não vai estar pensando numa evolução espiritual. Você ainda está preso dentro dessa matrix, na superficialidade, né? Então, ainda você vai se importar com coisas banais. E mesmo, vamos dizer, quem está assistindo agora, gente, né? Tá bem, não tem nenhum sintoma, né? Não tem endometriose, nada. E às vezes a gente acaba deixando de lado, que nem a Carol falou, né? Sim. Todos os sintomas e não. Mas nem por isso eu preciso não ir numa consulta. Eu posso. Exatamente. Eu tô 100%, tô super bem, mas eu posso ir lá para ver como que tá a minha energia. É isso que eu acho interessante. Equilibrar a energia, isso, né? Que hoje é o que tá acontecendo muito. As pessoas estão buscando justamente para isso, para fazer. Eu quero ter um maior equilíbrio, eu quero ter uma melhor inteligência emocional, me sentir mais enérgico. E por isso acabam buscando, sem sintoma algum. E isso é extraordinário, porque na verdade é o corpo te pedindo para você se conectar com a fonte de novo. Se conectar com o todo. Pedindo o seu equilíbrio, né? Você se reconectar com o seu equilíbrio. Né? E não é uma conversinha espiritualista, Fernanda. Não é isso. Isso é mecânica quântica que a gente chama por isso. É comprovado cientificamente, né? Se nós somos energia, a gente realmente precisa estar buscando esse equilíbrio, sabe? Com a fonte, que é a fonte que nos entrega toda essa energia base, sabe? Porque o nosso planeta também tem esse circuito elétrico. E falando já em energia, né? Eu já começo a gente viajar. Vocês me segurem porque eu vou longe. É muito interessante o assunto. E como que eu acordo, né? Já que com uma energia boa, né? Porque às vezes a gente acorda, tem dias, não sei, né? Acho que acontece com todo mundo, né? Claro, que a gente acorda e pensa, hoje o dia vai ser difícil. Já começou dando errado isso, já começou. Então, como que a gente faz para acordar assim e trazer essas boas energias, né? Não se contaminar com essas energias ruins externas. Isso, perfeito. Nossa, essa pergunta é top. Porque, na verdade, a gente se contamina hoje com absolutamente tudo. Tudo é contaminante, poluente, né? Então, eu acordo, o ar que eu respiro já está contaminado. Né? Você já acordou, você já acordou assim. Aí você acha que você usou um creme lá maravilhoso para dormir, tá cheio de petrolato, a tua pele absorveu um monte de químico durante a noite. Então, como que eu faço para acordar e me sentir melhor? Primeira coisa, quando a gente desperta, hoje no mundo moderno, eu falo muito, né? Não pega no teu celular. Que a primeira coisa que a pessoa faz porque meu despertador toca no meu celular. Exatamente, volta. Então, mas aí desliga o despertador e deixa o celular, né? Porque às vezes a pessoa pega o celular e já começa a entrar na rede social. E você já se desconecta. Ver o WhatsApp, No momento que a gente acorda, as ondas cerebrais, elas estão mais lentas. A gente tá ainda num ondas alfa, vamos dizer assim. Então, você tá mais tranquilo. Então, esse é o momento de você se conectar. Então, aí sim você já pode potencializar a tua energia. O que você pode fazer? Meditação. 5 minutos, coloca um timer, 5 minutos para você meditar. Respiração. Como é difícil a gente ter esses 5 minutos assim, sem fazer nada, sem pensar em nada, assim, a gente não consegue, né? Porque parece que a gente tá perdendo tempo. Agitado, né? E perdendo tempo. Puxa, esses 5 minutos, ao invés de eu estar fazendo isso, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Exatamente, a gente não dá valor. Mas a gente, por quê? Porque normalmente você não se valoriza o suficiente. Porque quando você começa a se valorizar, ter outra consciência, o básico é você, quando acordo, eu já tô agradecendo por eu estar acordada. E aí fazemos 5 minutos. E aí você vai ter aqueles 5, 10 minutos para você. Para mim é sagrado. Eu não levanto da cama sem fazer a minha meditação e respiração. A respiração também é outra questão que é maravilhosa. Mesmo ar estando poluído. Porque você já, você já acorda mais tranquila, né? Aquela ansiedade que às vezes, que a Gabi falou aqui, que às vezes a gente já acorda a milhão, nossa, tem que fazer café da manhã, tem que arrumar criança pra escola, tem que fazer tal coisa. Então, a gente acorda. Por isso eu falo, acorda 220, antes. Né? Se você acorda às 6h30, não dá tempo, eu tô corrida. Acorda às 6h15, acorda às 6. Isso é pra você. Né? É um período pra você se conectar. Aí a respiração, ela é muito poderosa, porque ela também equilibra os nossos hemisférios cerebrais, ele te mantém ainda nessa conexão. Então você tem que entender o que eu quero pro meu dia hoje, como que meu dia, qual que é a melhor versão minha pra hoje. E aí você começa a mergulhar mais profundo. Você já começa a emitir boas vibrações. Você né? já começa exatamente. Bem, né? E olhar para o coração, sentir um coração. Tem uma respiração, uma meditação que eu chamo de coerência do coração, que é muito poderosa.
Então, você começa a respirar sentindo o teu coração ampliando. E o coração, ele é elétrico e magnético. Então, esse magnetismo, ele vai dar o comando pro teu cérebro e você vai se manter mais equilibrado. Você vai... Nossa, mas eu nem me estressei com isso que eu me estressaria. Tipo, a tua vida começa a mudar quando você começa a praticar. Ter o hábito de praticar a respiração, a meditação e pensar o que você quer pro teu dia. Colocar uma emoção que você quer pro teu dia. Não, ficou pensando positivo. Não é só pensar positivo. Você tem que colocar uma intenção. Por quê? Uma emoção. Porque a emoção é energia. A ideia é muito engraçado, que nem eu tava falando no começo, que a gente escuta as pessoas, não, você tem que pensar positivo, você tem que... Mas não é só isso. Sim, entre aspas, não acredita nisso que você tá falando. Sim. Porque acha que não... Seria colocar uma que é besteira, que é bobagem. Dá um exemplo pra gente. O que seria colocar essa emoção? Eu já então, por exemplo... acordei, já... Isso. Dá um exemplo. Qual que é a emoção que eu quero colocar no meu dia de hoje? Hoje eu quero me sentir reconhecida no meu trabalho. Por exemplo, eu quero me sentir amada hoje, eu quero sentir o que é ser amada de verdade. Você está colocando, onde eu coloco o meu foco, a minha atenção, é onde eu coloco a minha energia. Então, eu decido que o meu dia hoje vai ser de reconhecimento, ou vai ser de altruísmo, eu vou entregar algo, eu vou ser o melhor que eu posso para todos, dentro de todos os meus atendimentos. Eu vou entregar além daquilo que eu preciso hoje e vou entender o que vai acontecer. E aí todo dia você começa a colocar uma pitadinha a mais, uma energia a mais no teu dia. E isso vai fazendo com que você vá expandindo. Tua vibração muda e você fala, nossa, mas meu dia foi diferente hoje. Claro, você começou diferente. Você já não pegou o celular, já não se perdeu. Porque a gente é o automático. A gente acorda, você levanta pro mesmo lado da cama, você coloca o mesmo pé no chão, vai pro banheiro, faz xixi, pega o papel com a mesma mão. É o hábito do dia. E você esquece quem é você. O que você quer fazer do teu dia hoje? Você fica no automático, né? Você só fica no automático. É muito sério, gente. E quando a gente... Eu acordei assim, fiz tudo isso, fiz essa meditação, né? Para o dia ser bom. E daí fui num ambiente de pessoas com uma energia, vamos dizer, negativa, assim, sabe? Aquele ambiente que você sai cansado. Aquele sentimento como eu me blindar disso. Você sabe que eu acabei antes de chegar aqui, eu recebi uma mensagem de uma paciente minha perguntando isso para mim hoje. Então, assim... A gente tem hoje diversas estratégias de blindagem, né? Uma delas é você trazer essa emoção, como eu falei anteriormente. Então, você pensa, bom, eu sou o poder, eu sou o amor. Você vai entender uma palavra que tenha, que assim, que você sente o coração quentinho. Se conecte com você, Se conecta com você. E aí você tenta trazer algum dia que você sentiu essa emoção na tua vida, tá? Faz um print desse dia que você se sentiu amada, se sentiu reconhecida, se sentiu poderosa, se sentiu maravilhosa. Não sei, você vai saber, tá? E aí, lembra desse dia e traz na tua mente. Nesse momento que você se sentiu mal, que você perdeu energia, traz na tua mente essa sensação, essa emoção, e nesse dia que você se sentiu assim, tá? E aí você pode ter, até eu uso alguns... Bom, cada um tem um formato de blindagem, mas você pode usar você pode fazer algum movimento com as mãos, tá? Por exemplo, polegar com o indicador também, a gente é uma forma um mudra que a gente usa também para equilíbrio. Você, nesse momento que você se sentiu mal, você lembra daquela situação que te faz bem, que você se sentiu amada, pode colocar esse mudra aqui, indicador com polegar, e pum, já reconecta com aquela sensação, com aquela emoção que você teve de bem-estar. Né? Pum, e já blinda. Nunca deixe ultrapassar 1 minuto a sensação de ressentimento, mágoa, angústia, porque o teu cérebro vai entender. Opa, vamos ficar por aqui então. Ele faz esses gatilhos. Ontem também atendi um paciente a mesma coisa. Ele, Fernanda, perdi um funcionário. Puta, tô 3 dias pensando que eu deveria ter oferecido mais. Falei, veja, 3 dias com essa informação de ressentimento, culpa, sensação, a crença de escassez, tudo isso junto, você perde energia. Aí a gente volta para aqueles 3 primeiros centros, que é do corpo físico, a nossa energia mais animal. A gente volta para cá e aí eu me desconecto. Você me entende? Como é fácil eu me desconectar? Não, se a gente for pensar assim, qualquer coisinha, se a gente for pensar em tudo que acontece no nosso dia, a gente tem vários motivos para se desconectar. Não, e a gente tem vários gatilhos, né? Às vezes você tá na rede social, você já vê um post ali que já te descontrola, ou mesmo você tá com uma energia boa, igual a Gabi falou, você fez tudo, tá
super equilibrado. Plena. E aí você vai em um evento ou vai em uma reunião do trabalho e já chega lá, parece que é aquela coisa de esponja, né? Você já suga aquela energia e você já vai embora, você chegou bem, já vai embora pesado, né? Exatamente. Então é muito fácil a gente entrar nessa, a gente perder energia para esse mundo externo, porque a gente tem milhões de coisas que nos fazem realmente perder a atenção aqui na gente mesmo. Tudo foi criado para que a gente perdesse a atenção. Porque o outro... vamos considerar que eu fui numa reunião e cheguei bem e saí de lá carregada, digamos, né? Esse outro tem a capacidade de transmitir essa energia negativa para mim? Se você permitir... eu deixar meu campo aberto, digamos, né? De novo, é trazer responsabilidade pra gente. Porque aquela pessoa me tira energia. Não, isso não existe. É que você que só tem que você se controlar permitiu. Exatamente. Você permite que alguém entre no teu campo. É você que permite. Então, assim, você tem. Por isso a importância de você ter consciência de quem você verdadeiramente é. Porque quando você sabe quem você é, como você funciona, nada vai impactar você. É que você não... quando você tem esse conhecimento, nada te abala, digamos, né? Às vezes você recebe uma crítica... talvez até uma crítica construtiva, mas aí você leva pro lado pessoal. Você já leva pro, ai, nossa, porque que exagero, tipo, já se sente mal, não sei o quê. E quando você tá bem com você tá. Aceita, eu falo assim, revalida e continua, né? A inteligência emocional é quando você tem o equilíbrio de receber uma crítica e receber um elogio da mesma forma. Você fica neutra. Olha aí, Gabi, ó. Que o elogio ele não pode impactar em você, assim, eu preciso de uma informação externa pra eu me sentir melhor. E como a gente é assim, porque né? às vezes isso é verdade, né? Porque a pessoa busca aquele reconhecimento. Às vezes o que acontece é que a própria pessoa não acredita nela, né? Não acredita no seu potencial, aí vem uma pessoa de fora e fala, nossa, que legal. Mas a gente já começa desde elogio, pequeno, né? Com isso. Por exemplo, as crianças com prova. Tipo, querendo ou não, elas, aquela nota que elas vão tirar, que você vai reconhecer se elas são... boas ou ruins. Então, às vezes, não avalia, né? Tá nervoso. Enfim, tem tantas outras coisas. Muitos vieses aí, né? Mas aquilo lá já tem esse reconhecimento. Claro. Eu sou bom ou eu sou má. Exato. E a gente tem que... E é isso que você falou. Às vezes, vamos supor, criança lá na prova de matemática, ele tirou 5, mas ele é bom nas outras matérias ou naquele assunto. Uma pontinha que fez naquele errar assunto tudo. Específico. Mas aí a gente já se abala, já fala, nossa, não sou bom o suficiente, Exato. né? A gente vai criando, a gente vai absorvendo. A gente cria essas crenças, né? Essas limitações. Por isso que a gente precisa entender sobre tudo isso, entender as nossas feridas também da infância, né? Do abandono, da rejeição, da criança traída. Tudo isso é importante para que eu consiga traçar um plano de tratamento. Aí tem paciente que fala, meu Deus, mas eu preciso de tudo isso, eu não quero entrar no emocional. Pois é, mas a gente precisa olhar para... vamos fazer ozonioterapia. Para mim é muito fácil. Tô com uma dor no joelho. Ir lá, aplicar o ozônio local. O paciente vai sair sem dor. Mas ele não entendeu o porquê que ele começou a criar aquela dor no joelho. Então, para mim, para mim não tem menor sentido você só fazer essa aplicação. Seria tudo isso você entende nessa primeira consulta. Isso, nessa primeira consulta. E pode acontecer do caso do paciente chegar... Eu tô com uma dor no joelho, e aí você começa a tentar aprofundar, tentar ver já esses traumas da infância, tudo. Só que a pessoa, ela tá fechada. Sim, acontece porque muito. Às vezes a pessoa também... Ela tem que estar disposta, né? Claro. Ela tem que estar disposta, aberta. A pessoa tem que querer. Né? Porque às vezes a pessoa também, não, eu não quero falar sobre isso. Ou mesmo, às vezes também, não só fechada, mas às vezes pode acontecer também dela nem imaginar que ela aquilo, nem sabe. né? Muita gente não tem. Às vezes, hoje a gente tem acesso à informação, né? Mas tem gente que realmente não tem. Ela acha que é um problema, que a gente tem acesso a muita informação, né? Exato. Acaba que obesidade informacional. É verdade. Porque às vezes ajuda, mas também atrapalha. Porque daí você não sabe o que é verdade, o que não é, você fica perdido com tanta coisa. Claro que se a pessoa não estiver aberta, é evidente que a gente vai trabalhar o ponto, vamos desinflamar a articulação e tá tudo bem. Pronto. É a limitação daquela pessoa. Ela se limitou àquilo. Ela perdeu a oportunidade de olhar para todo um outro universo que ela poderia, para ela equilibrar, se curar e trabalhar em situações dela. Mas eu respeito isso. Cada pessoa dentro do seu time, né? Do seu tempo. Às vezes você não tá preparado. Ela consegue, vamos considerar que ela tem um trauma de infância, um abandono.
Mas ela nem sabe, ou mesmo um abuso, às vezes, ou às vezes esquece, né? Fica naquela parte, naquela caixinha fechadinha. E a pessoa consegue ela identificar, ela consegue. Sim, a gente vai em busca disso, né? A gente usa algumas técnicas. Se aproximar do que é a situação que está limitando ela e desequilibrando. Essa é a intenção, da gente tentar descobrir esses padrões do porquê que a pessoa tá adoecendo, tá com sintoma, mas isso vai depender também do que a pessoa verdadeiramente quer. Fala, né? A pessoa tem que estar aberta, né? A pessoa estar aberta a se conhecer, a se reconectar consigo mesma. Né? Com certeza. Para a gente retomar aquela organização da orquestra do corpo, né? Que o sintoma começa lá naquela parte elétrica que eu comecei a explicar lá na célula, que uma célula fala com a outra, fala com a outra, fala com a outra, e de repente, pum! Dá um curto-circuito ali, né? Porque você começou a desorganizar por algum motivo. Às vezes é alguma comida que você ingere, às vezes você tem contato com algum elemento em específico, com algum poluente ou algum produto que você passa na pele que vai causar, né, todo esse curto-circuito interno, toda essa alteração desses impulsos elétricos. E aí começa a desorganizar e começa a aparecer os sintomas. E então, esse teste desses impulsos que você fala, tudo na primeira consulta? Ou não? Não. Essa parte da gente olhar os contaminantes, né? Primeiro a gente olha para a parte emocional, entender o padrão da pessoa, tentar entender o porquê que ela adoeceu. Depois que a gente viu essa questão mais do corpo energético, emocional, mental, às vezes a gente acaba chegando na parte espiritual, não tem como, muitas vezes, aí a gente vai entrar no corpo físico. Aí muitas vezes eu entro para biorressonância, que é um teste diagnóstico complementar. Daí seria uma outra... Isso, que é um outro momento biorressonância que a gente vai identificar o que está te inflamando, o que a gente precisa incluir no teu dia a dia para ajudar nesse processo de detox, porque às vezes normalmente, né, o fígado, os rins, o sistema linfático, às vezes eles não estão dando conta de excretar tanto contaminante que você está tendo contato. Então isso a gente vai olhar pela epigenética, além da genética. Então a gente tem que entender geneticamente o que o teu corpo precisa nesse momento para desinflamar. Vai ser uma tintura, né, que são extremamente poderosas. A tintura de coentro, por exemplo, nossa, eu acabo receitando muito hoje. Tem gente que nem nunca ouviu falar. Eu ia falar. Exato. Explica pra nós o que é essa tintura. Aí a gente testa se é compatível ou não com a tua energia celular. A tua célula, dentro daquele circuito elétrico, ela quer a tintura de coentro ou não? A gente vai testar, energeticamente falando. Eu sou massacrada com isso na internet, mas eu não vou parar, eu continuo, porque às vezes a gente pega... resultados subclínicos. Às vezes eu consigo ver que o paciente vai adoecer antes dele adoecer e os exames deles isso que eu ia comentar, né? Porque às vezes o exame, o paciente está com todos os exames ok, o exame de sangue, tudo tá ok. E só que a pessoa está destruída, a pessoa não cansada. Está bem, né? Cansada, irritada. Exatamente. Sensível. Isso acontece muito hoje. E aí, fisicamente, ela não tem nenhuma doença, mas ela está desequilibrada. Né? Esse desequilíbrio já começou. Já começou. Entendeu? E aí a gente vai olhando... essa biorressonância que você vê com a qual biorressonância a gente vai entender o que você vai precisar tomar de forma natural para desinflamar, para detoxificar, principalmente fígado, rim, sistema linfático. A gente vai entender quais metais que você está mais contaminada. Porque hoje é um grande problema de saúde a contaminação por metais pesados. A gente vai entender quais são teus órgãos de maior choque. Então, quando você, por exemplo, sente aquela culpa, ou você entra naquela vitimização com o teu marido, ou você ficou ressentida com alguma pessoa, ou sentiu uma dor emocional muito grande, qual que é o teu órgão de choque? Mas daí como... A gente vai entender energeticamente. Pensar como que você vai descobrir isso. Isso, a gente descobre pela bio. Então, você faz essa biorressonância, mas aí você vai testar várias coisas para ver o que a gente tem a frequência dos principais órgãos aqui, dentro da minha caixinha de Pandora aqui. Então, a gente vai testar quais são teus órgãos hoje que estão mais impactados. Vamos ver se é o sistema cardíaco, ou a parte dos hormônios femininos, né? Ou o sistema ali, pâncreas. Então, a gente vai identificando. Só que muita gente às vezes sabe. Por exemplo, quando você se sentiu mal, quando você teve um desconforto, quando algo te impactou
afetou emocionalmente. Tem gente que sabe qual que é o órgão que te afeta. Eu tenho dor na cervical. Eu começo a fazer infecção urinária. Eu tenho isso. Tem muitas pessoas que já percebem essa conexão com o corpo. Né? Então, eu fiz alguns processos, por exemplo, de infecção urinária. Toda vez que eu sentia tal emoção. Olha, que interessante. Que eu falava, poxa, por quê? E normalmente infecção urinária é aquela coisa de marcar território, né? O cachorrinho vai lá e marca território. A gente é igual. Então assim, tô sendo invadida, tô invadindo demais meu espaço. Então, preciso marcar o território aqui e eu começo a sobrecarregar o meu sistema urinário. Nossa, Fernanda, que loucura. Pois é, mas assim me curei. E no você caso, vai criando consciência. Uma repetição, né? Exatamente. Sintomas físicos, mas também a gente tem a depressão, né? Que tem muito. Que pode ser uma das tipo, teve aquele fator e começa os fatores da depressão. Exato, né? Você sofreu um grande impacto. Teve aquele gatilho, o gatilho, né? de impacto, e aí você começa também a alterar. Desconectar. Exatamente. Toda a tua biologia começa a ser alterada por conta desse impacto, desse conflito. Então, até a gente chegar nessa resolução de conflito, você vai ter que trabalhando teu amor próprio, vai ter que entender todo o processo. Até porque muitas vezes você adoece, não só, né, a depressão, mas, enfim, você pode fazer um câncer. Sim. Por conta desse impacto, né? Normalmente as pessoas que têm hoje tumores, eu atendo muito paciente oncológico por causa da ozonioterapia, porque o ozônio é bem interessante quando o paciente está em tratamento de químio, rádio, porque ele alivia muito os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, normalmente, o que eu comecei a perceber nesses anos? O paciente oncológico, ele sempre teve um trauma emocional inicial que despertou para aquela doença. Aí você vai, puxa, mas por que a mama? Mas por que o fígado? Por que os ossos? Sempre tudo tem uma um porquê. Conexão, né? Então, câncer de mama, mama direita, mama esquerda, você é destro ou canhoto, tudo isso a gente olha. Então, normalmente, o CA de mama, ele tem correlação com os conflitos teus com o masculino, com o pai, com o irmão, com o marido, tá? Então, tudo tem correlação com tudo. Então, assim, o corpo, ele fala. Então, ele dá os sinais pra gente. É que a gente não escuta. Né? A gente não escuta. Então, eu falo ocupado. Exatamente. O corpo mostra. O teu corpo. O corpo dá aquele sinal de alerta pra gente e a gente não escuta. A gente não escuta. E dessa ozonioterapia que você, né? A gente falou já algumas vezes dessa, então explica um pouquinho, assim, pra quê? Você falou do joelho também, da ozonioterapia, falou agora, então ela pode ser pra várias causas. O ozônio é um oxigênio potencializado, um oxigênio ativado, né? Então, a gente não sobrevive sem oxigênio hoje, certo? Né? Sem água a gente fica um tempo, mas sem respirar é mais complicado. Então, a gente precisa do oxigênio. Então, o ozônio a gente produz ele na hora. Então, a gente tem lá o cilindro de oxigênio medicinal, o O2, temos o gerador de ozônio. Então, esse O2 vai se converter em O3. Então, eu coloco mais um átomozinho de oxigênio, então ele é um oxigênio potencializado, que a gente trabalha ou de forma injetável, né? Quando tem uma dor, por exemplo, articular, como eu falei, joelho, ombro, atendo muitos pacientes que têm dores lombares, hérnia de disco cervical, lombar. Então, a gente pode trabalhar de forma injetável local, a gente pode trabalhar por via insuflação vaginal, quando a gente tem alguma questão, por exemplo, quando endometriose ou cistite, infecção urinária de repetição também. A gente pode trabalhar por via retal, pelo intestino, porque hoje um dos grandes problemas também de saúde a gente observa, principalmente nas mulheres, está nessa alteração da microbiota intestinal, dessas bactérias boas e ruins do intestino. Sim, a gente até recebeu ano passado uma nutricionista que ela falou assim da importância do intestino, equilíbrio do intestino, né? A gente tem a conexão do cérebro e intestino. Exatamente isso que ela falou da importância. A gente às vezes não dá importância. A gente não liga, né? Então, às vezes, o paciente, que você até tinha me perguntado antes, né? A paciente da endometriose, às vezes ela vem, eu vou fazer aplicação vaginal, mas muitas vezes a gente vai também fazer por via retal. Porque eu preciso também trabalhar de forma sistêmica o intestino dessa paciente, porque vai impactar na produção de neurotransmissores, dos hormônios dela. Então, assim, também a endometriose, por exemplo, não é uma doença só hormonal, né? A gente tem que olhar para todos os fatores, principalmente o intestino. Então, o ozônio também pode ser trabalhado dessa forma. Sinusite, a gente trabalha com uma aplicação nasal específica. Auricular eu utilizo muito nas crianças que fazem muito otite, ou criança
hiperativa, né? No autismo eu não trabalho tanto, mas às vezes recebo algumas crianças também. Então, hoje as crianças estão muito ansiosas por conta das telas também. Então, eu trabalho muito com elas, com ozônio, inclusive esse protocolo de insuflação retal nas crianças. Existe um protocolo na ozonoterapia que chama protocolo nocaute, de nocaute mesmo, que a gente trabalha assim, ofertando então esse oxigênio para essas crianças que comem muito mal, que estão nessa ansiedade, que são hipersensíveis a essa poluição eletromagnética também, e por isso ficam mais ansiosas ou mais cansadas, e a gente consegue, trabalhando via intestino, esse processo do desinflamar o corpo, e como a gente é conectado com o cérebro, a gente desinflama também o cérebro em automático quando a gente trabalha o intestino, porque a gente coloca uma bomba de oxigênio no intestino. Então, todo o corpo, sistemicamente, vai receber essa informação de oxigenação. E daí esse seria algo mais para ansiedade, essas coisas. Por exemplo, o problema no joelho seria um local. A não ser que a paciente tenha uma artrite reumatoide, uma doença autoimune. Às vezes você vai trabalhar até a autoemo, você vai tirar sangue, vai misturar com ozônio e reaplicar intramuscular. Então, o ozônio ele é muito versátil. A gente pode trabalhar ele com diversas vias de aplicação. Tudo vai depender do caso, né? Então, às vezes, a dor no joelho, às vezes a gente vai também aplicar. Eu atendo muito atleta, esse pessoal do triatlon. Então, eles têm muitas dores articulares. Só que para melhorar a performance em endurance, eu preciso trabalhar o intestino junto. Então, como não dá doping, por exemplo, você trabalhar com insuflação retal, a gente trabalha também, além dos pontos de dor local, a gente trabalha por via retal. Até os jogadores, Cristiano Ronaldo, todos eles usam, são tratados com ozonoterapia, principalmente via retal, porque não dá doping. Então, eles melhoram performance. É uma bomba de oxigênio que você vai estar recebendo pelo intestino e todo o teu corpo recebe informação. Maravilhoso, né, gente? É muito interessante, né? Porque e as mulheres também. Para mulheres. O cansaço, fadiga crônica. Então, a gente consegue... Com o ozônio, ele é muito versátil. Então, entendendo a questão emocional, você começa a entrar no corpo físico e você vai entendendo onde você precisa. Você precisa equilibrar. Os pontos de acupuntura também a gente consegue trabalhar com ozônio, né? Então, um equilíbrio. Equilíbrio completo, né? Exatamente. Já indo pra parte prática, já mostra pra gente esse material que você trouxe aí. Mostrar. A caixa de Pandora. Caixa de Pandora. O que é essa caixinha de Pandora? Eu vou testar, eu acho que vai ser bacana a gente testar. De repente, se uma de vocês, talvez, tem uma hipersensibilidade a essa poluição eletromagnética, que hoje é um grande problema de saúde, tá? Que é, o que é isso? Esse impacto que a gente sofre do Wi-Fi, do 5G, agora quase 6G, das antenas. Que a gente tá 24 horas com esse impacto. A gente tá aqui exposto. Sim. Né? Porque mesmo o 5G, o 6G, enfim, tá em todo que é lugar. Exato. O Wi-Fi também, eu até... vejo meu celular, às vezes eu tô mexendo ali, ele entra no Wi-Fi que eu nem sei qual que é, que eu nem pus, e ele já tá buscando, já conectou. Então... E a gente tá sofrendo esse impacto diário, né? Então, se a gente tem uma hipersensibilidade a mais com relação a isso, a gente vai ter que se cuidar. Eu mesma sou, né, uma pessoa eletrossensível. Então, pode ver, eu já tô com a minha pulseira de cobre. Então, falando nisso, não, acho que antes vamos testar. Vamos testar depois. E daí ela vai explicar pra gente você vai explicar como a gente se blindar um pouco. Como a gente blindar a nossa dessa energia. Poluição. Então, essa aqui é a caixa, um teste, né, a caixa da biorressonância, que a gente vai testar aqui mais de 200 itens para entender, né, o que está inflamando. Primeiramente, a fase da remoção, que a gente chama aqui dos verdes, que a gente vai entender o que você tem que eliminar do teu corpo, tá? Que aí a gente começa o processo de limpeza desse terreno biológico, que eu chamo. Então, a gente vai limpando o teu corpo de dentro para fora. A gente vai entender os alimentos que estão te contaminando mais, tá? E você vai fazer aí uns 2 meses nessa dieta, entendendo só o que a energia do teu corpo está pedindo. Mas, por exemplo, se... Aqui eu tô vendo aqui que tem vários alimentos, ovo, né, que eu vi aqui. Então, se eu tenho uma sensibilidade, é isso? Com o ovo, daí eu fico sem comer. Isso, a gente vai ver se o teu corpo, nesse momento, quer que você ingira o ovo ou não. Entendi. Tá? Se sim, dá positivo, quer dizer o quê? Que é ressonante. O aurímetro vai grudar no teu corpo, quer dizer que sim, a tua energia quer que você ingira o ovo, porque isso vai te fazer bem, vai te dar mais energia, teu metabolismo vai acelerar,
tá? Porque às vezes se é algo que é negativo, que o teu corpo não quer, é aquilo que te deixa cansado, que prende teu intestino, que te inflama, que pode impactar lá na tua dor no joelho, né? Então a gente tem que entender qual que é a causa Eu vi aqui o açúcar, mas eu não quero ficar. O açúcar fique longe de mim. O açúcar, com certeza. O açúcar é difícil dar positivo para alguém. O açúcar, com certeza, deve ser um dos mais sim, altamente inflamatórios. Né? Exatamente. Então, vamos ver, a gente começou estava falando da aura, né? Então, é importante a gente entender. Então, é meio ruim da gente fazer aqui. Eu só vou levantar para medir a aura. Então, a gente vai testar aqui agora a energia, a aura da Gabi. Tudo em absoluto que existe no universo tem aura, que é o campo de energia ao redor. Então, vamos lá. Vamos entender onde é que está o campo dela. Tá aqui, ó. Tá mais justinha no corpo. Talvez, não sei se ela dormiu muito bem, se ela teve algum comprometimento, se ela não tá no melhor dia dela, senão ela vai expandindo. Quando a gente testa a aura de grávida, de gestante, você não acaba nunca. Bem? Então aqui, ó, a gente vai entender agora, eu tô com o elemento aqui para entender se ela é sensível à poluição eletromagnética, tá? Então vamos ver. A gente vai testar junto aqui com a frequência, ó lá, e eu consigo entender que não, ela não sofre tanto impacto quanto as pessoas eletrossensíveis a essa poluição eletromagnética. Mas isso não quer dizer que você não precisa se blindar, tá, Gabi? É sempre bom a gente ter cuidado. Vamos ver você, tá? Vamos ver você agora, Carol. Vamos ver a Carol. E outra coisa, roupa, quanto mais sintética for também, a gente também perde energia, tá? Tudo que for mais natural, fibra natural, é melhor. Mas eu sei que é difícil. Então, primeiro vamos ver aqui como é que tá a aura da Carol. Tá um pouquinho mais ampliada aqui, tá? O que significa isso pro pessoal de casa? Então, isso quer dizer que talvez a tua energia tá mais expandida um pouco que a Gabi. Não quer dizer, sou melhor, sou pior, não tem nada a ver com isso. É o dia que você tá. Então, talvez toda aquela conexão elétrica que eu falei, você comeu talvez melhor, você teve uma alimentação mais regrada, você já fez atividade física, você tomou mais água. Então, todo o teu organismo tá melhor equilíbrio, entendeu? Então, quanto mais equilibrado a gente tá, mais expansão energética. Tá? Isso tem a ver também com a parte das emoções, né? Se eu tô com algum desconforto, a minha aura não vai expandir. E agora a gente vai entender se você é uma pessoa eletrossensível ou não, que eu acho que é. O ideal era a gente testar sem essa jaqueta, mas eu acredito que sim. Perceba que o aurímetro gruda, eu não consigo tirar ele do corpo dela. Por quê? Porque esse aqui é uma frequência do neutralizador dessa poluição. Então, o teu corpo quer que você neutralize essa poluição elétrica. Então, você sofre mais impacto que a Gabi, por exemplo, ao Wi-Fi, ao roteador. Então, desligar o roteador para dormir, é uma situação para não interferir tanto na tua energia. Vai interferir mais do que interfere na de todas as pessoas. Mas tem algumas pessoas que são mais sensíveis do que outras, tá? Então, agora, devidamente testadas, né, eu e a Gabi, nós já sabemos que eu tenho um pouco mais sensibilidade ao Wi-Fi do que a Gabi. Explica para o pessoal de casa agora, tenho essa sensibilidade, então o que eu deveria fazer? O que eu devo fazer, Mas como né? você falou mesmo, eu não sendo tendo, tão sensível, bom, eu né? também... Lembra que eu falei, nós somos um circuito elétrico, então todo mundo vai ser impactado, né, por essa energia de fora. Então, o que a gente pode fazer? Essa energia de fora, não. Essa energia invisível que permeia a gente diariamente, né? Então, o que nós podemos... Tem gente que tira sarro disso, acha absurdo, mas não é, né? Então, o que a gente pode fazer para blindagem? Primeira coisa é o aterramento. É o grounding, o famoso grounding, que é colocar os pés na terra, praia. Por quê? A terra vai absorver todo esse excesso dessa energia estática. Sabe quando você começa a dar choque e tal? Então a terra absorve todo esse excesso de energia estática. Mas daí, assim, quando acordar, ou qualquer momento, assim... Se você puder fazer... Der, né? Você, Carol, por exemplo, teria que fazer isso mais frequente até que a Gabi. Então, se você puder todos os dias ter o contato com a natureza... Colocar o pé na terra, grama, que seja na 10 terra, minutos, ali, 10 minutinhos maravilhoso. com o pé. Areia, você falou areia na praia também super poderoso, né? Tem toda a parte da água salgada que também, que entra na energia. naquela questão que eu falei dos gradientes eletroquímicos, das células, tudo isso também impacta. Tomar sol na palma das mãos
Olha que interessante, né? Pelo menos 10 minutinhos. Se tá ali na janela, aqui em Curitiba que é mais difícil, deixa fazer a absorção dessa... A gente tem uma camada lúcida aqui na pele que faz melhor a absorção dessa energia fotônica, tá? E também deixar, se você puder, que esse sol atinja essa região desse ponto de energia aqui, que a gente tem a glândula pineal, que é a glândula que entende, agora é dia... Eu tenho que estar desperto, tenho luz, acordado, tenho que fazer produção dos meus hormônios pro dia. Agora à noite, começa a baixar a luminosidade, eu tenho que produzir mais melatonina para entrar no sono. Tudo isso a gente tem através da glândula pineal. Por isso, então, que falam bastante daquele detox, vamos dizer, antes de dormir, né? Das luzes, de tudo, para não confundir. De noite você já tem que, a partir das 8 horas, se puder, já deixar as luzes... E não usar celular, né? Tentar evitar usar o celular antes. Aí, voltando para a blindagem, já começa a ir para vários outros lados. Então, o que mais? Aterramento, um dos pontos interessantes, né? Celular, eu uso um chip aqui no meu celular há muitos anos já, tá? Que esse chip também faz com que você blinde, você não perca tanta energia quando tá em contato, que hoje a gente precisa do celular para muitas coisas, né? Eu falo que ele virou a nossa prótese. E aí esse chip no próprio celular já consegue esse manter chip essa energia. Mas o que é esse chip, assim? Esse chip, ele faz essa blindagem mesmo, que ele consegue captar essa energia, esse excesso, tá? E você acaba não recebendo tanto essa... Mas daí é um chip que você compra, assim? Isso, esse chip é comprado, tá? Eu posso até deixar depois... Já deixa pro Pois pessoal de casa já tô perguntando, quer, né? Inclusive, como eu falo bastante sobre isso, até essa empresa que produz o chip veio falar comigo e eu tenho aqueles descontos lá. Então a gente já deixa pro pessoal de casa esse chip. Outra coisa que é bem bacana, inclusive dessa empresa, que você tem um plug que você coloca na tomada. Para a blindagem também, ele faz a absorção do Wi-Fi, desse excesso dessa poluição. Porque o Wi-Fi você pode desligar o teu, mas você tem do teu vizinho. Dos outros, né? Então, esse plug, até 1000 metros quadrados, ele consegue fazer um equilíbrio. Eu mesma, Fernanda, quando comecei a usar o plug em casa, o meu sono mudou. Nossa, eu preciso. Eu preciso. Você é mais sensível ainda, precisa mais do que eu. Mas você tem que se ligar, com certeza. São detalhes, né? Que são a gente pequenos detalhes. Não percebe. Exatamente. Pulseira de cobre, né? Interessantíssimo também, porque o cobre ele faz muito esse isolamento também. E daí tem que ser essa pulseira. Mostra, tira pulseira, a sua. Consegue tirar a sua e mostrar pedra na câmera também, pessoal eu de uso casa. muito pedra natural, por conta. Sempre tô com pedra, ou também você pode usar ouro, os 3 tons de ouro, brilhante, tudo isso também faz com que você mantenha que é natural. melhor. Tudo que é natural. E qual? Alguma pedra específica? A turmalina, que é bastante. Né, a gente até trouxe uma pedrinha pequenininha para fazer o teste, esqueci. A turmalina é bem boa. Eu tenho alguns pingentes também. Essa empresa também tem o pingente da turmalina, é super barato, gente. Você pode estar usando. Tem gente que fala, você não pode colocar a turmalina no chakra cardíaco. Sinta no teu corpo, se pode ou não. Se você sente. Eu não concordo, mas existem pessoas que falam isso. Então, você pode usar a pulseira, tem o pingente, né? Porque comecei a perceber com o passar do tempo que eu sentia muito esse impacto, principalmente viagem de avião. Avião, a gente chega, eu pelo menos chego assim, eu tô sem acabada. Energia. Porque a gente também absorve muito. Mostra a pulseira pro pessoal de casa, a pulseira só tá aqui, a pulseira de cobre, tá aqui. E ela vai escurecendo mesmo, ela vai oxidando, porque a tua pele vai trazendo informação aqui, ó. Ela já tá preta. Essa pulseira de cobre, eu limpei ela segunda-feira, ela já tá preta. E ela fica preta, seria essas energias oxidação, que ela vai oxidando por conta e de tudo que você vai produzindo no corpo, tá? Daí vai pra pulseira ao invés de ir pra você, também, vamos dizer. Nesse caso também, né? O ozônio é maravilhoso. Tudo que a gente vai produzindo de radical livre, o ozônio faz essa varredura, por isso é tão poderoso. Voltando no ozônio, né? O ozônio também é bastante interessante para isso. Mas essas são as artimanhas mais palpáveis que a gente pode ter no nosso dia a dia para fazer essa blindagem. E, claro, conexão com a natureza sempre que você puder. Que não deixa de ser também parte do grounding, né? Isso em absoluto. Então, são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Não é, assim, uma medicação, ou vai ter que tomar alguma coisa, ou não. É tudo muito... Exato. E você sabe que eu comecei a estudar há muitos anos isso sobre essa questão da poluição eletromagnética. E isso começa desde lá de trás. Tem um autor, o Furstenberg, ele fala muito assim, desde 1860, quando começaram os telégrafos. Imagina, gente, isso é de longa data. E eles começaram a perceber desde a Guerra Fria, naquela época, sabe? Começaram a surgir, depois já em 1918,
começaram a surgir também as estações, os rádios para conexão, e começaram a perceber que as pessoas começaram a ter mais alteração nervosa, mais ansiedade, mais arritmia, e tudo isso eles começaram a fazer esse link com todo esse processo. E já agora, em 1996, que começou a telefonia digital e celulares, e aí todos os sintomas pioraram, inclusive os câncer, inclusive diabetes. E a célula tumoral, ela sobrevive num ambiente que não tem oxigenação, ela se reproduz sem oxigênio. Tá? Então, e essa poluição eletromagnética, a gente absorve de tal forma que ela entra dentro do nosso glóbulo, da nossa célula vermelha, ela vai lá no M da hemoglobina. É absurdo, é fisiológico mesmo. E aí, a hemoglobina que carrega o oxigênio. Então, ela impacta dentro da nossa célula vermelha, essa poluição eletromagnética, tá? Absorção. Olha o nível. Olha que... É como se fizesse uma asfixia na célula. De tanta absorção que a gente faz de tudo isso que é invisível. Fugir disso, né? E a gente tem que tentar se blindar com esses, e a gente começa a sentir cansaço, você não sabe de onde. Tem outros sintomas como zumbido, tem muito paciente hoje com zumbido, que eu atendo muita gente com zumbido. Então, tudo pode ser essa questão que nessa produção lá a nível do M da hemoglobina, que é impactada com essa poluição, e aí impacta na distribuição e produção do ATP dentro da mitocôndria. Então, assim, gente, algo surreal. As pessoas não dão importância, mas a gente precisa olhar para isso. E fora o Wi-Fi, que é o que a gente fez o teste aqui agora, tem algum outro alimento ou algum aqui, fator telas, que é luzes, muito... tudo isso. Não, mas eu digo fora as luzes, alguma coisa, tipo algum alimento, alguma coisa que é muito recorrente nos pacientes, que você realmente... A gente até falou do açúcar, né? Que é um que sempre tá presente. Sim, tem mais algum? Assim, eu vejo principalmente assim... Tem muitos alimentos que já têm os metais pesados, né? Por exemplo, o arroz. O arroz tem muito... eles colocam o arsênico para deixar ele branquinho. Então, eu vejo muita contaminação pelo arsênico nas crianças, que causa muita agitação, essa ansiedade, essa falta de foco, porque as crianças têm aquele costume no Brasil de comer o arroz e feijão. Aí tu vai testar nas crianças, o arroz está dissonante. Não faz bem para aquela criança. Daí a mãe, meu Deus, como que essa criança vai ficar assim? Tudo é possível, vamos deixar um tempo sem arroz para fazer esse detox do arroz, né? Os grãos também hoje é um grande problema, feijão, grande bico, ervilha, porque por causa da lavoura, os agrotóxicos são utilizados, esse agrotóxico fica impregnado nos grãos, que são, a gente chama das lectinas, e isso também causa muita incompatibilidade alimentar. Mas daí seria por conta dos agrotóxicos. Os agrotóxicos ficam impregnados ali. Nesses e a gente alimentos. vai testar e o paciente não deve ingerir grãos porque ele está completamente contaminado, muitas vezes pelo agrotóxico, né? E então, por quê? Tá tudo contaminado, nossa água, nosso solo, o ar, então não tem como a gente não estar se contaminando. Então, os metais são uma fonte grande de contaminação, né? Alimentos, às vezes você vai testar o paciente como beterraba todo dia, você vai ver a beterraba para ele, não, ele não deve comer. E ele tira da dieta, começa a espaçar o processo alérgico. Atendo muito paciente também com alergia, porque eu tive um processo alérgico, então eu gosto muito de entender o porquê das alergias. Então você vai entender às vezes que é um alimento que a pessoa come. O glúten hoje, seríssimo problema. Já conta o seu caso aí pro pessoal de casa, né? Você teve alergia, que era o seu... Então, foi uma das questões, além de eu gostar de estudar essa parte... tudo. Eu tinha uma alergia no rosto, o angioedema, que eu ficava com o rosto completamente inchado. E comecei a procurar na medicina tradicional, na época, na adolescência, e tomava remédio para isso, para aquilo. E não adiantava, não resolvia. Até que eu cheguei na homeopatia, nas terapias complementares, e fui entender, me deparei, agora entendi o porquê que eu faço esse processo alérgico. Então, tomava um corticoide para reduzir aquele processo que eu ficava, às vezes, uma semana inchada, e demorava lá 5, 7 dias para desinchar. E quando eu comecei com a homeopatia, quando eu comecei com as essências vibracionais florais, né, eu ficava 2 dias, ou então aquilo não evoluía. Eu falei, pera lá, tem alguma coisa errada aqui. Por que o remédio demora tanto tempo e a homeopatia, eu nem evoluo com o processo? Muita gente fala, o remédio é muito mais rápido. Não, porque a informação elétrica a gente consegue ter resultado mais acelerado muitas vezes que a bioquímica. Antes da gente ser bioquímico, a gente é um ser em constante movimento, em ação, eletricidade, né?
Então, aquilo que a gente conversa também, às vezes o remédio, muitas vezes você pode ficar sem a medicação, e quanto mais medicado a gente está de forma alopática, às vezes a gente precisa do remédio, mas a gente acaba ficando mais afastado da nossa natureza. Natural. E o nosso equilíbrio, né, o que é retornando o que você falou no começo do episódio, né? O nosso corpo e a nossa mente, eles precisam estar em equilíbrio, né? Porque quando a gente tem esse equilíbrio, corpo e mente, a nossa qualidade de vida melhora, o nosso cansaço diminui, irritabilidade, e a gente consegue ser uma pessoa melhor com o próximo, né? Porque a gente tem esse equilíbrio, a gente consegue ser melhor com o outro também. Isso, é sobre que às vezes é sobre isso, né? Porque às vezes a gente quer tanto... Ai, não, eu quero fazer... Nossa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser uma esposa melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, uma profissional melhor. Só que você tá em desequilíbrio, você não consegue, você não consegue buscar essas... E por isso é legal entender o que tá causando esse desequilíbrio, né? Às vezes a gente vai ver incompatibilidade de material odontológico, gente. Olha, e são detalhes, né? Detalhes, que cada dente tem correlação com o órgão. Então, às vezes você tem uma resina, um implante, um canal num dente que tem correlação com o teu coração, e você tá fazendo arritmia. Aí eu mando pro dentista biológico primeiro, para depois ele voltar para mim. Não, e o nosso corpo fala, né? E a gente, não posso dizer sempre, mas às vezes, a gente não escuta os sinais. E a gente vai deixando, a maioria das vezes a gente né? só escuta quando tá numa fase mais... Num nível impossível de ignorar. Porque quando tá uma coisa... fácil assim, vou assim com essa dorzinha no joelho. Não vai fazer diferença. Quando vai ficando insuportável, que daí a gente vai procurar ajuda. Isso, a gente tem que começar a gente tem que começar a escutar os sinais do nosso corpo, porque às vezes ele começa a dar sinais e a gente ignora. Então a gente tem que começar a prestar atenção para que a gente possa se reconectar com ele. Nossa, perfeito, é isso. Só que a gente nem sempre faz isso, né? A gente na correria do dia a dia, é o que a gente falou, né? Já acorda com o celular na mão, já vai resolver os pepinos no celular. Já tá estressada, já tá nervosa. Não, e isso que eu estava falando também, nessa questão dos metais, né, que a gente tem em todo lugar. A panela que você usa, solta alumínio. O desodorante que você usa também. Perfume, eu vejo todo mundo passando perfume aqui na tireoide, não passa perfume. Olha aí, já explica pra gente. Olha aí, ó, já tô passando errado. Vai explica passar pra perfume, gente. passa em cima da roupa ou começa a usar mais óleo essencial, porque os perfumes têm fixadores, tudo isso também, a tua pele absorve absolutamente tudo. Vai para tua corrente sanguínea, tudo isso sintético. Que você coloca, né? A água que a gente toma de garrafa plástica também tá soltando ali um monte de plástico, de xenoestrógeno que impacta nos teus hormônios, né? Tem os disruptores endócrinos que a gente chama hoje de criança menstruando muito cedo, né? Por conta disso. Então, assim, é uma loucura. A gente precisa... Eu falo que o meu trabalho, assim, é muito o voltar para casa. É a conexão com a gente, com quem a gente é, e de alguma forma você ir subindo essa energia que estava estagnada aqui nesses pontos, fazendo com que ela suba para você conseguir se conectar de novo, olhar para você, entender quem você é, né? Então, isso faz parte do tratamento, né? Não adianta a gente só tratar porque eu quero desinflamar, mas eu preciso desinflamar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos. E por isso que é tão difícil, né? E é o que você fala. Evoluir é muito difícil. Não, e é se reconectar e olhar para você, né? Você se reconectar e olhar para você no sentido que a gente hoje, com esse acesso que a gente tem da mídia, de tudo, a gente sempre só olha o outro, né? Exato. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, sempre o outro tá melhor, sempre... E a gente esquece da gente. E a mídia veio para isso, né? Para nos desconectar. Então você fica consumindo esse tipo de situação e você enfraquece por conta disso. Porque às vezes você vê uma vida perfeita, uma vida perfeita, uma mãe perfeita, existe, uma profissional perfeita e acha que... Exato. Então, não é suficiente. Isso. E por que o desafio maior, que muita gente não quer, por exemplo, iniciar um trabalho desse? Porque evoluir é dolorido. Não é fácil. Muitas vezes, para você entender o porquê que você está adoecendo, você vai ter que olhar para a tua sombra. Você vai ter que se deparar com isso. Você tem que se olhar no espelho, né? E a gente nunca vai ser perfeito. A gente sempre está em constante. Sempre vai ter algo para mexer, para trabalhar, né? Mas a gente tem que entender que existe toda essa questão da nossa energia, que tem a ver com a energia do planeta, e tudo isso é impactado. A energia do planeta interfere nas nossas ondas cerebrais, que interferem no nosso humor. É tudo uma conexão gigantesca. Então não adianta a gente ficar olhando tão
a gente precisa ficar olhando abrir o aquele olhar. pontinho, né? É como se a gente pegasse uma folha sulfite e tivesse um pontinho vermelho no meio. A gente sempre só foca naquele pontinho vermelho e esquece um monte de coisa boa que tem em volta, né? E a gente só foca no problema. Isso, a gente tem, assim, um universo inteiro de possibilidades para olhar, né? E às vezes a gente se perde por coisas, assim, pequenas, fica perdendo tempo julgando o outro, falando da vida do outro, e eu não tenho tempo para isso. A gente cuida... Faço o meu trabalho e pronto, acabou. Não é assim, perfeito. Não, ninguém é perfeito, mas a gente precisa, A gente né? precisa se melhorar, né? A gente precisa ser um pouquinho melhor, é o que você falou, aquele do começo no nosso dia a dia. A gente tentar ser um pouquinho, não perfeito, mas a gente melhorar um pouquinho cada dia. Cada dia. Não sou tentar perfeita, ser mais perto, né? Que conseguir. Tentar... Então sugiro, né? Acorda, respira, inspira, segura 4 tempos, solta 6 tempos e vai entendendo, vai olhando para você, sorria para você, medita, veja qual emoção, quem que você quer ser nesse teu dia. Isso tudo vai ampliando a tua frequência vibracional. Você vai se conectando com essa frequência macro aí que existe. Então, o universo sempre está convidando a gente. Eu não gosto de entrar em religião, né? Mas é o universo, Deus, como tudo qualquer um quer chamar. Né? É um convite para a gente fazer essa evolução, voltar para casa. E essa meditação a gente pode começar aos pouquinhos, né? Porque a gente que já é ansiosa, eu pelo menos eu sou ansiosa. Eu sou ligada no 220. Então a gente já meio que já fala, nossa, meu Deus, ficar 5 minutos ali meditando, né? Meio que vai começando aos poucos, que quando... Isso, devagar. Daqui a pouco você vê, você já não fica mais sem. Você não fica mais sem, tá? Então, realmente... hábito, né? Faz parte de um ritual, né? Tudo vai construindo. É parte da conexão. Isso. É sobre isso. É a gente tentar evoluir todo dia, né? Entender que existe toda essa energia que permeia a gente, que a gente tem que estar olhando para tudo. Não dá para bobear com isso também. Né, que isso vai trazer mais saúde, mais disposição, mais conexão, né, melhores relações também. À medida que você muda, eu falo que existem camadas vibracionais. Às vezes, quando você não tá legal, a gente tá ali vibrando baixo hertz, e às vezes as pessoas que estão ao teu redor estão nessa mesma vibração. Às vezes você precisa realmente mudar, para mudar as pessoas ao redor, porque você tem que escolher o que eu quero vibrar, o que eu quero para mim, né? E o ambiente também impacta de imediato em tudo. Então, com certeza. E antes da gente terminar, acho que é importante, né, que a feira atende aqui em Curitiba, mas ela também faz atendimentos online, né? Sim, atendo. Legal. Atendo já de forma fala online. pro pessoal de casa, onde você atende, como que funciona o seu trabalho. Sim. Essa primeira consulta, toda essa parte terapêutica do trazer consciência, entender o teu padrão, por que você tá com esse tipo de sintoma, a gente consegue fazer isso tudo no formato online, né? Graças a Deus hoje a gente tem essa facilidade pelo digital. Não é tão ruim, né? O Wi-Fi não é tão ruim. O Wi-Fi não é tão ruim pra tudo, pra alguma coisa ajuda. Pode ajudar, exatamente. A biorressonância, como que a gente faz para quem é de fora? Eu recebo cabelo todo dia, às vezes chega cabelo da Espanha, da França, eu acho o máximo. Que através da energia do cabelo, a gente consegue fazer o teste da biorressonância. Da mesma forma, eu não conheço a pessoa, às vezes eu vou testar, eu já sei tudo que está acontecendo com a pessoa pela biorressonância. Então, a gente consegue fazer isso também de forma online. Não vai ser... Tem gente que fala, vai ser pior, vai sair prejudicado. Não vai. Mesma coisa. A única coisa que a gente não vai conseguir é fazer uma aplicação de ozônio. As frequências, hoje a gente também consegue, que a gente impregna, por exemplo, uma frequência de saúde lá para você que é ansioso, que está cansado, que está tendo queda de cabelo, que está com alteração hormonal, a gente faz um cartão para você dormir com ele, recebendo essa informação de saúde, também é possível. Ou tem as pulseiras com toque que a gente frequencia, as joias que a gente frequencia, para você estar ali com aquela informação de saúde para você no teu dia a dia, full time, o tempo inteiro ali com você. E aí o teu corpo vai entendendo, opa, pera lá, essa informação, tô gostando, e você vai mudando o padrão. E você vai se reequilibrando. Você vai se reequilibrando. Claro, mudando os hábitos, deixando de comer algumas coisas que estão te inflamando, né? Tudo isso, mas tudo é possível, tá? No online também. Bom, muito interessante. Muito legal. A gente podia ficar conversando aqui muito mais, né? Porque tem muito assunto. Então, a gente já gostaria de te presentear com óculos do nosso patrocinador, a Blink. Ai, muito obrigada. Já pro pessoal de casa, né? Pra gente já colocar os óculos, né? Os óculos que
o óculos pra gente se reconectar com a gente, né? Já olhar a gente pra gente assim, já vamos olha aqui, colocar ó. novos óculos, novas lentes Novas pra gente. lentes Novas pra nossa lentes vida. pra gente, novas lentes pra nossa vida, E né? essa lente Pra que a você pode gente possa escolher, né, Carol? Tem várias cores, tem Várias vários cores, estilos, de né? acordo Olha com lá o o da estilo. Fê. O meu, né, o mais espalhafatoso aqui, o verdão. Olha lá, mas olha, Super criativa, combinou, super combina combinou. com ela. Estilo criativo, já ficou super Adorei. interessante e já nessa vibração de criatividade pra começar, né? Sempre, sempre. Muito obrigada. Muito Nós que grata. agradecemos, você. Fer, Pelo presente. foi muito valioso, né? As informações, né? As nossas energias, né? Pra gente vibrar sempre com energias E boas. saúde, né? E saúde. Precisamos de Saúde pra nós. saúde e equilíbrio. Muito obrigada pro pessoal de casa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta o nosso vídeo. E até o próximo episódio.